Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de grego. É excelente estarmos juntos aqui. Nós vamos hoje começar uma nova fase do nosso curso de grego. Nessa nova fase do curso de grego, nós vamos começar a ler textos e fazer traduções de textos pequenos. Então, tudo que a gente aprendeu da alfabetização até aqui vai ser utilizado nessa dinâmica de aprender o texto a partir de pequenos textos, que são textos construídos exatamente para facilitar o nosso aprendizado. Nesse texto que nós vamos trabalhar, nós temos um caso que é um caso bem especial. Na verdade, uma construção de uma cena a partir de personagens que são eventualmente citados, por exemplo, na comédia de Aristófanes. Então, esse texto reconstituído também é uma história que é uma construção interessante. Nós vamos hoje, e nas próximas aulas, até o final do nosso curso, fazendo as leituras desses textos, e na leitura desses textos nós vamos fazer o reconhecimento das estruturas gramaticais, vamos aprendendo essas estruturas e assim por diante. O que nós vamos trabalhar hoje, eu vou pedir para colocar na tela, é o que a gente vai chamar de golpe do seguro, tá? É golpe do seguro o nosso tema. E a gente vai, nesse assunto que é o golpe do seguro, nós vamos ler a história vai se desdobrar em algumas semanas, então hoje, semana que vem, na outra semana, e assim por diante. E aí, quando nós fomos aprendendo a história, nós vamos também aprendendo textos gregos, termos gregos, expressões gregas, verbos gregos. Então, vamos fazer isso, tá, gente? Nós vamos fazer a leitura do nosso texto. E aí a gente vai primeiro reconhecer essa história para ficar mais fácil a nossa compreensão, tá bom? E essa compreensão desses textos, né, que espero que fique fácil, ela vai ser ajudada, vai ser impulsionada pelo vocabulário que vai aparecendo. E esse vocabulário é um vocabulário bem fácil, bem inicial. E aí, esse vocabulário inicial que nós vamos colocar é um vocabulário cuja a gente vai ter que sempre visitar ele para conseguir traduzir os textos. Então, tem muito nome próprio, então esses nomes próprios vão estar ali presentes. Tem uma série de verbos que se repetem, esses verbos que se repetem também vão estar presentes, então vai ser fácil da gente aprender, certo? Ou seja, a gente vai trabalhar com essa forma de nós investigarmos. Lembremos, nós temos na aula 1 uma aula de alfabetização, na aula 2, aula 3, aula 4, nas aulas seguintes, nós fomos trabalhando com o alfabeto, com consoantes, vogais, e hoje nós vamos falar do golpe do seguro, vamos fazer a tradução da seção de número A, da seção de letra A, que é a primeira seção do nosso texto. Basicamente, a história que nós vamos contar é a seguinte: Egéstrato e Zenóteme são sócios em um negócio de transporte de milho, tá? Eles fizeram um seguro da carga de grãos que está no seu navio, por um valor bem acima do real. E eles planejam, entre aspas, perdê-la em um, entre aspas, acidente, para dar o golpe do seguro. Ou seja, eles vão perder a carga, e aí, quando receberem o seguro, eles vão, na verdade, perder pouquinho milho e vão colocar bastante dinheiro no bolso. Essa é a ideia. Eles embarcaram em Bizâncio, com os grãos, o capitão e a tripulação. Eles estão indo para Quios, tá? E lá em Quios é a cidade atribuída para Homero. Então, lá em Quios, um rapisodo vai embarcar. Depois, eles vão para Eubéia. E lá na Eubéia, o Diceópolis vai entrar. Então, Egéstrato e Zenótemes querem dar um golpe de seguro, estão viajando de Bizâncio, passam por Quios, entra um rapisodo, passam pela Eubéia, entra Diceópolis, e depois eles vão para Atenas. E o porto de Atenas é no lugar chamado Pireu, tá? E aí, lá em Atenas, no Pireu, o que vai acontecer? Zenótemes vai distrair os passageiros com a vista, e aí um barulho é ouvido lá embaixo, lá na parte de baixo do barco.
É esse o texto que nós vamos ler. E nós vamos ler esse texto em grego, tá? Qual o método para a gente ler esse texto em grego e conseguir ver bem? Primeiro, a gente tem que fazer o teste da pronúncia, de a gente ler direitinho. É o que a gente vai fazer algumas vezes aqui. Tá? Nós vamos ler o texto pronunciando cada termo. Claro que você tem o recurso do vídeo, que pode voltar e ouvir isso várias vezes, né? Mas quando você olhar esse texto, perceba que esse texto tem vários recursos, né? Alguns recursos bem interessantes. Por exemplo, nós temos um dos recursos, é o recurso desse elozinho que é posto entre uma palavra e outra. Então, no comecinho está toploion, tá? É para ler junto. Em vez de ler to, ploion, você vai ler toploion, vai ler junto. Então, toda vez que tiver esse elozinho sobre a palavra, você vai ler a palavra que está depois, junto com a palavra que está antes. Então, toploion. Perceba que ploion tem um acento no iota e tem um acento no omicron. E estin, que está em seguida, não tem acento. Então, é toploionestin. De novo, ó. Toploionestin. Toploionestin. Depois nós temos en Bizantio. De novo está junto, ó. En Bizantio. En Bizantio. Então a primeira frase é Toploionestin en Bizantio. Continuando. En de Bizantio, ho regestratos bainei eis toploion. De novo. En de Bizantio, ho regestratos bainei eis toploion. Depois nós temos epeita ho xenótemis bainei eis toploion. Então nós vamos ler frase por frase, tá? É esse o nosso trabalho hoje, ir lendo frase por frase. Claro que eu vou facilitar para vocês, né? Eu vou marcando aqui as coisinhas, vou mostrar o texto assim, ó, desse jeito, para a gente poder ir lendo parte por parte, e eu ler parte por parte marcadinho para vocês, tá? A gente vai fazer isso com vocês para facilitar o trabalho. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira frase aqui. Eu vou ler para vocês. Toploionestin en Bizantio. Toploionestin en Bizantio. Toploionestin en Bizantio. Toploionestin en Bizantio. Agora vamos continuar. Próxima frasezinha. En de Bizantio. En de Bizantio. Mais uma vez. En de Bizantio. Outra vez. En de Bizantio. Então, de novo. Toploionestin en Bizantio. Aí depois a frase que a gente está lendo. En de Bizantio. Aí vamos ler a próxima frase. A próxima frase é ho regestratos. Aí eu vou ler a outra parte. Bainei eis toploion. De novo. Ho regestratos bainei eis toploion. Mais uma vez. Ho regestratos bainei eis toploion. Outra vez. Ho regestratos bainei eis toploion. Vamos agora para a próxima frase. Uma frase um pouquinho maior. Perceba, a gente tem que estar usando todo o alfabeto que a gente aprendeu até aqui. Então, a próxima frase é epeita ho xenótemis, ou xenótemis, epeita ho xenótemis bainei eis toploion. Mais uma vez. Epeita ho xenótemis bainei eis toploion. Outra vez. Epeita ho xenótemis bainei eis toploion. Outra vez. Epeita ho xenótemis bainei eis toploion. Ok? Agora vamos continuar. Vamos para a linha de baixo. Agora eu vou colocar toda a linha de baixo. Juntinho. Aqui, ó. Vamos copiar, vamos marcar aqui para a gente ler esse texto enorme aqui.
tá? É um texto maior. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Telos de ho Kubernetes. Ó, Kubernetes. Não é Kubernetes, é Kubernetes. Lembra? É o faz boca de U e fala aí. Kubernetes. Kai roi nautai. Eis bainusim. Eis toploion. Mais uma vez. Telos de ho Kubernetes. Kai roi nautai. Eis bainusim. Eis toploion. Mais uma vez. Telos de ho Kubernetes. Kai roi nautai. Eis bainusim. Eis toploion. Percebeu? Eu leio eis toploion. Eis toploion. Eis toploion. Olha como a gente lê. De novo. Telos de ho Kubernetes. Kai roi nautai. Eis bainusim. Eis toploion. Outra vez. Telos de ho Kubernetes. Kai roi nautai. Eis bainusim. Eis toploion. Vamos para a próxima agora. Vamos para a próxima, que é pequenininho. Então, vai até o ponto final. Vamos ler. To deployon play eis rion. De novo. To deployon play eis rion. Mais uma vez. To deployon play eis rion. Outra vez. To deployon play eis rion. Outra vez, não custa nada. To deployon play eis rion. Agora vamos para o próximo. A próxima frase é, no que segue, a seguinte. Ende rio ho rapsodos eis bainei. Mais uma vez. Ende rio ho rapsodos eis bainei. Outra vez. Ende rio ho rapsodos eis bainei. De novo. Ende rio ho rapsodos eis bainei. Mais uma vez, não custa nada. Ende rio ho rapsodos eis bainei. Atenção. Sempre olhe direitinho para as vogais para você perceber os espíritos fracos e fortes. Olha o exemplo do Ró que está aqui, ó. Eu vou marcar o Ró para vocês verem. O espírito é forte, ó. O Ró aqui, ó. Espírito forte. E o Eno, o espírito, é fraco. Então, ende rio Ró rapsodos esbainei. Ok? Vamos diminuir de novo para voltar para o normal. E nós lemos a frase de baixo. É uma grande frase. Então, a frase de baixo diz assim. Vou ler com vocês. Epeta de pleitoploion eis euboian. E é juntando, né? Epeta de pleitoploion eis euboian. Eis euboian. Tem que juntar, tá? Epeta de pleitoploion eis euboian. De novo. Epeta de pleitoploion eis euboian. Mais uma vez. Epeta de pleitoploion eis euboian. De novo. Epeta de pleitoploion eis euboion. Próxima frase. A gente vai parar ela no meio, né? E eu vou ler a parte de baixo. Então, vocês acompanhem comigo, que eu vou ler a parte de baixo, que está aqui onde está o meu mousezinho, que vocês não vão ver, infelizmente. Deixa eu ver se aparece aqui, se eu colocar a setinha. Será que vai aparecer? Não aparece, gente. Não tem problema, não. Ende euboia eis bainei Ró de Caiópolis. De novo. Ende euboia eis bainei Ró de Caiópolis. De novo. Ende euboia eis bainei Ró de Caiópolis. De novo. Ende euboia eis bainei Ró de Caiópolis. E aqui, vamos ler essa frase que está aqui. Em seguida, vamos lá. Marquei aqui, tá marcadinho. Então, vamos ler juntos. Telos de prostas Atenas. Perceba, ó, prostas Atenas, Atenas. Tem que juntar, ó, prostas Atenas. Prostas Atenas.
E o Cenas, ó, língua nos dentes. Telos de prostas Athenas, pleitoploion. De novo. Telos de prostas Athenas, pleitoploion cai. De novo. Telos de prostas Athenas, pleitoploion cai. De novo. Telos de prostas Atenas, pleitoploion cai. Mais uma vez. Telos de prostas Athenas, pleitoploion cai. Telos de prostas Athenas, pleitoploion cai. Aí, para terminar essa primeira parte, proston peraia, peraia. O acento está no final, na última sílaba. Peraia. Então, proston peraia, porque eu estou respeitando onde está o acento. Proston peraia. Agora eu vou ler o texto todo de uma vez, tá? Eu vou primeiro tratar dessa parte, depois eu trato da parte de trás. Eu vou, inclusive, trabalhar a tradução dessa parte. Toploion estien Byzantio, ende Byzantio, ho regestratos baine estoploion, epitahos enotremis, baine estoploion, telos de ho kibernetes, kai hoi nautais bainus sin estoploion, to deploion play, eis rion, en de rio, ho rapsodos es bainen, epeitai de pleitoploion eis leboian, en de uboia eis bainen ho de Caiópolis, telos de prostas Athenas, pleitoploion cai proston peraia. Vou ler mais uma vez tudo junto, tá? Toploion estien Byzantio, en de Byzantio, ho regestratus bainen estoploion, epitahos enotemis bainen estoploion, telos de ho kibernetes kai hoinautai es bainus sin estoploion, to deploion play es rion, en de rio o rapsodos es bainen, epita de play toploion es euboian, en de euboia es bainen ho de Caiópolis, telos de prostas Athenas, plei toploion kai proston peraia. Ok? Pois bem, a gente tem aqui o texto todo diante dos nossos olhos. E qual é o segredo para que nós possamos ler esse texto e fazer, na leitura desse texto, uma tradução que seja adequada, né? É o nosso desafio, traduzirmos de forma tal que a gente consiga entender cada parte. Tá? E aí a gente vai ter que trabalhar juntos o vocabulário. Então, vamos lá. Então, aqui, né, eu vou até aumentar um pouquinho para vocês verem um pouco melhor. Aqui é o que você tem lá na internet, tá? Disponível para você, que é o nosso material didático. Tá lá no site ninantiqua.com, tá? Não é o nosso material didático já está lá, você já sabe onde está. E nesse material didático você tem todo o texto do golpe do seguro, ok? O texto está todo aí, presente, tranquilo, para você conhecer esse texto. E aí embaixo você tem o vocabulário, gente. Olha que beleza. O vocabulário todinho indicado do golpe do seguro. Para que esse vocabulário? Para você conseguir, por meio desse vocabulário, você conseguir fazer as atividades. E aí, quando você fizer a atividade de traduzir, e aí você vai fazer o exercício de ir identificando nessas partes unidades que vão fazendo sentido, tá? Não vai ser difícil para você. No começo vai ser um pouco difícil, sempre é. Mas depois vai melhorando, tá, gente? Depois vai melhorando, depois vai ficando mais tranquilo. Então, eu vou voltar a mostrar a minha tela, onde está o slide. E como vocês já têm o vocabulário lá, eu não preciso ficar mostrando o vocabulário, porque eu já sei o vocabulário. Eu vou mostrar para vocês o texto propriamente dito, vou compartilhar, e vocês vão acreditar em mim, né? Eu vou falar os verbos, vou falar tudo, vou falar o que significa, e vai ficar fácil, porque tem lá no vocabulário. Eu estou tirando isso não do nada, né? Estou tirando isso do vocabulário do nosso curso, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira frase, tá? Toploion lestin
em Bizantio, que é a primeira parte da nossa tradução. Toploion estin en Bizantio. Atenção. Toploion é o barco, tá? Ploion, em grego, é barco, é uma palavra neutra. Toploion, o barco. Então, toda vez que aparecer toploion, 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 toploion no texto, é o barco. Olha como aparece muitas vezes. Eu vou mostrar. Ó, toploion. Tá aqui, ó. Aí você vai para baixo, tem toploion. De novo. Aí você vai mais para o lado, toploion. Aí você vai para o lado, toploion. Estão vendo? Ou seja, tem várias vezes a palavra o barco, o barco, o barco, o barco, o barco. O que é o barco em grego? O barco em grego é toploion. Então, olha que beleza. Você aprendeu agora o que é a palavra o barco. O barco em grego é toploion, tá? E essa frase, né, essa expressão toploion, que é o barco, é uma expressão interessante, porque ela vai aparecer várias vezes no nosso texto, e aparecendo várias vezes no nosso texto, toda vez que aparecer, você sabe, é o barco. Ou alguém está indo para o barco, ou alguém está saindo do barco, ou alguém está fazendo sei lá o que no barco, tá? De vez em quando eles vão entrar no barco, de vez em quando eles vão sair do barco, e essa saída ou entrada no barco, então o barco vai navegar. Então vai aparecer no texto, o barco navega, o barco entra no barco, ou vai para o barco, ou sai do barco. Isso vai aparecer várias vezes. Isso vai ajudar a gente a entender esses adjuntos adverbiais, né? De lugar. Para onde? Para o barco. De onde? Do barco. Onde? No barco. Ok? O verbo estim é o verbo ser ou estar. O barco, quando você tem estim, você pode traduzir ou é ou está. Se eu falar o barco é bonito, eu vou traduzir é. Se eu falar o barco está em Bizâncio, eu vou traduzir está. E aqui eu tenho logo depois, olha a expressão, como é parecido com o português. En Bizantio, em Bizâncio. Como que eu traduzo a primeira frase? O barco está em Bizâncio. Não é difícil não, gente. O barco está em Bizâncio. Essa é a frase. Toploion, o barco, estim, está, em Bizantio, em Bizâncio. Aí vai falar assim, ó. En Bizantio, vírgula. Esse de, que aparece de vez em quando no nosso texto, aparece algumas vezes no nosso texto de vez em quando aparece men também. Men, de. Aparece sempre. Esse de é mais ou é e, tá? Geralmente não se traduz, é uma partícula. Geralmente você não traduz, mas de vez em quando você traduz. Vamos traduzir, né? A gente vai trabalhar traduzindo a partícula. Então, mais, e em Bizâncio, é melhor traduzir e em Bizâncio. Então, perceba que a ordem é em de Bizantio, que é parecido com o que está aqui, ó, em Bizantio, mas tem o de separando o em e o Bizantio. Esse de é uma partícula que sempre é o termo segundo numa oração. Ele vem depois do primeiro termo, mas ele vai ser traduzido como se estivesse antes. Então é e em Bizâncio. Então, ó, o barco está em Bizâncio. E em Bizâncio, aí vai dizer aqui, ó, Ró, deixa eu marcar, Ró, Regéstratus, Egéstrato, que é o nome que a gente já viu lá na nossa introdução, né? Egéstrato é um dos personagens, Zenótemis é outro, tá aqui o nome dele, Egéstrato, vai aparecer os Zenótemis ainda. Então, vamos lá. E em Bizâncio, Egéstrato, o que aconteceu com ele? Bainei eistoploion. O verbo bainei, atenção, o verbo bainei é um verbo. Esse verbo
significa vai, anda, ok? E quando você tem em seguida o verbo baine, eistoploion indica um movimento para. Então, vai para o barco, anda para o barco, ok? Vai para o barco, anda para o barco. Porque eistoploion é para o navio, para o barco. Pode traduzir navio, pode traduzir barco. Lá no vocabulário diz para traduzir navio. Então vamos traduzir navio para seguir o vocabulário, né? O navio está em Bizâncio. Em Bizâncio, egéstrato vai para o navio. Ok? Vai para o navio. Até quem está indo, certo, gente? A gente perceba que a gente vai traduzindo tranquilamente, sem pressa, percebendo esses elementos, que são elementos muito importantes da língua grega. Depois a gente tem épeita, vou colocar a frase toda. Épeita ros enótemis bainem eistoploion. Épeita é uma palavrinha que não é difícil de saber. É então ou depois, tá? Pode ser então ou depois. Então, depois, rosenótemis, zenótemis, bainem, vai ou anda, eistoploion, para o navio, ou vai para o navio. Vai ou anda. A gente pode traduzir dos dois jeitos que está indicado lá. Eu vou colocar vai, né? Então, toploion est en Bizantio. O navio está em Bizâncio. Em de Bizâncio, o regestratus bainem eistoploion epita ros enótemis bainem eistoploion. E em Bizâncio, egéstrato vai para o navio. E depois, zenótemis vai para o navio. Ok? Não é nada difícil. Está dizendo que eles estão embarcando, tá? Zenótemis, pode já traduzir. Zenótemis embarca no navio e egéstrato embarca no navio. Mas é melhor colocar baine como vai ou anda, tá? Porque vem do verbo baino, que é o verbo andar. Aí vamos continuar, né, gente? Vamos continuar. Vamos continuar nossa odisseia. Aí vai dizer assim, ó. Telos de ho kibernetes kai roinautai esbainosim eistoploion. Aqui a gente vai primeiro pensar no telos, tá? No telos. A palavra telos significa por fim. Por fim, e por fim, telos de, e por fim, telos de, e, telos por fim. E por fim, ho kibernetes. Kibernetes é capitão, viu, gente? Comandante, capitão. Logo, a palavra kibernetes, capitão, está indicando aquele que é o capitão do navio. Kai roinautai. Roinautai são os marinheiros. Os marinheiros. Roinautai, repetindo, são os marinheiros. E kibernetes, pode ser a tripulação também. Kibernetes é o capitão. Então, o texto está dizendo assim, ó. Telos de, e por fim, Roque Benetes, o capitão, Kai Roy Nautai, e os marinheiros, eisbainosim, é um verbo novo, né? Eisbainosim. A gente não viu esse verbo ainda. Eisbainosim significa embarcar. Embarcaram, eistoploion. Eistoploion aqui, você pode. O jeito de traduzir é para o navio, né? A gente fala em português no navio, mas para eles embarcaram no navio. A gente vai traduzir não literalmente. Então, esbainosim eistoploion. Embarcaram para o navio. A gente vai traduzir esbainosim eistoploion, como a gente fala em português. Embarcaram no navio. Ok? Depois nós temos, continuando, né? Todeploion play eis rion. Todeploion é e o navio. De novo, todeploion e o navio. De novo, todeploion e o navio. Play, navega. Ploion play, navio navega.
Ploion play. Navio navega. Não é tão difícil, né, gente? Mais uma vez. Ploion play. Navio navega. Ploion, navio. Pleo, navegar. Ploion play. Navio navega. Repetindo. E o navio play navega. Eis rio. Para quios. To deploy play eis rio. E o navio navega para quios. To deploy play eis rio. E o navio. O navio, toploion, navega, play, para quios, eis rio. Aí o texto continua. Vamos lá. En de rio, ho rapsodos, eis bainei. Facinho, ó. De, en rio, e em quios. En de rio é e em quios. De, em rio, quios. E em quios, ho rapsodos esbainem. Ho rapsodos esbainem. O rapsodo embarca. Ho rapsodos esbainem. O rapsodo embarca. Ok? En de rio, e em quios, ho rapsodos esbainem. E em quios, o rapsodo embarca. Aí o texto vai continuar. Ele vai repetindo o vocabulário, vai ajudando você a guardar. E já viu epeitar? De novo aparece. Epeitar. O que é epeitar? Epeitar, que nós já vimos, é então, ou depois. Epeitadé e então. Play, navega. Toploion, o navio. Então então o navio navega. Eis euboion, para Eubeia. Épita, então, play, navega, toploion, um navio, euboion, para Eubeia. Tradução, então. E então, o navio navega para Eubeia. Aí você vai falar assim, aqui, Brian, apareceu toploion play, o navio navega. Deixa eu marcar aqui. Toploion play, o navio navega para Quios. Aqui, Brian, apareceu diferente. Apareceu play, deploy, toploion. Está invertido. Aí você vai perguntar, dá no mesmo, Brian? Dá no mesmo. Você pode falar toploion play ou pode falar play toploion. O sujeito vai continuar o mesmo. O navio navega. Lá era eis rion, para Quios. Aqui é eis euboian, para Eubeia. Aí depois o texto diz, Ende Euboia esbainem, e na Eubeia, esbainem, embarcou Rode Caiópolis, de Ceópolis. De novo. Euboia, e na Eubeia, esbainem, embarcou Rode Caiópolis, de Ceópolis. E de Ceópolis embarcou na Eubeia. É melhor traduzir assim, tá vendo? Mas se você quiser traduzir do jeito que tá, e na Eubeia embarcou de Ceópolis. Mas se você quiser mudar a ordem, não tem problema, ficar válido em português. Ó, e de Ceópolis embarcou na Eubeia. Então perceba, lá em Bizâncio embarcou Regéstrato, embarcou Zenótemis, embarcou o Quibernetes, o capitão, embarcaram Roinalta e os marinheiros. O navio foi para Quios. Em Quios embarcou o Rapisodo. O navio foi para Eubeia. Na Eubeia embarcou de Ceópolis. Aí vai dizer assim no finalzinho do texto, do que a gente vai fazer hoje, tá? Para vocês não ficarem cansados, nem com muita coisa para estudar. Aí vocês vão estudar o resto em casa, ó. Telos de prostas afenas, pleitoploion cai proston peraia. Aí você vai falar assim,
agora complicou, porque agora está tudo complicado. Que negócio é esse? Não é complicado, não, ó. Telos, a gente já viu telos. Por fim, e por fim, prostas Atenas, pleitoploion. O navio navega prostas Atenas. Atenção, prostas Atenas. O que será que é prostas Atenas? É para Atenas. Então, prostas Atenas é para Atenas. E, por fim, Telos a gente traduziu como... É bom sempre traduzir do mesmo jeito. Telos a gente traduziu por fim. E, por fim, toploion play, o navio navega prostas Atenas, para Atenas. Cai e proston peraiá, para o Pireu. Deixa eu marcar direitinho. Proston peraiá, para o Pireu. Tradução de tudo. O navio está em Bizâncio. Toploion estin em Bizantio. Em Bizâncio, Egéstrato vai para o navio. Ho regéstrato, baine eis toploion. Em seguida, então, Zenótemis vai para o navio. Epeitarro, Zenótemis, baine eis toploion. Finalmente, por fim, o capitão e os marinheiros embarcam no navio. Telos derro kibernetes kai roinalta eis bainosim eis toploion. O navio navega para Quios. E o navio navega para Quios. Todeploion play eis rion. E em Quios, o rapsodo embarca. Em de rio, ho rapsodos eis baine. Então, o navio navega para Eubeia. Epita de pleitoploion eis euboian. E na Eubeia, embarca de Ceópolis. Ende Euboia esbaine ro de Caiópolis. Por fim, o navio navega para Atenas e para o Pireu. Telos de prostas Atenas, pleitoploion cai pros thon piraiá. É isso, gente. Vocês percebam que a tarefa de vocês é fazer o quê? A tarefa de vocês é pegar esse texto que aqui está, esse texto aqui, ler esse texto com fluência, pegar cada bloco desse e ir guardando. Toploion, um navio. Em Bizantio, em Bizâncio. Aí tem Toploion play, o navio navega. E guardando essas frases para você ir percebendo como que funciona a língua a partir do uso da mesma, tá? Usando para isso o vocabulário que nós deixamos à disposição para vocês. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje. A tarefa de vocês é não só fazer a leitura e traduzir essa parte do texto, mas tem outra parte do texto ainda para ser traduzida. Você vai traduzir essa outra parte do texto, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí eu vou começar a aula que vem, retomando a segunda parte do texto e começando o texto da próxima semana. Então, a gente vai retomar com a segunda parte desse texto na aula que vem e falar do texto da semana, porque assim você vai aprendendo aos poucos. E vocês já percebam, não é mais alfabeto, você já tem que saber o alfabeto. Mas eu não estou entendendo o alfabeto, eu não consigo ainda ler essas letrinhas. Sem problema, você vai pegar as nossas 5 aulas anteriores e vai assisti-las, e com certeza isso vai te ajudar a ficar afiado com o alfabeto, a ler esse texto bem, e aí a gente vai para a segunda etapa, que é começar a traduzir. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por fazer o nosso curso. Não se esqueça, nós temos monitoria, todas as semanas nós temos atendimento de monitoria. Você pode fazer o exercício de hoje para amanhã, e amanhã você manda um e-mail, viu? Você manda um e-mail amanhã para monitoria grego e latim, @gmail.com, dizendo sua dúvida, seu questionamento, o que você não conseguiu entender bem. E aí, na quinta-feira, sendo o caso, o monitor vai marcar com você,
você vai ter um atendimento personalizado, um atendimento pessoal para ajudar você a aprender essa língua. Tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Até nosso próximo encontro. Espero que você esteja animado para continuar aprendendo grego com a gente. Até mais.